Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aqui quem fala é o Vitor e nesse vídeo nós vamos aprender a como validar um campo de CPF em um formulário utilizando apenas HTML e JavaScript. O que seria esse validar? Esse validar seria a gente colocar apenas os números e ele auto-preencher os pontos e traço pra gente, tá bom? Além disso, ele vai estar limitando a quantidade de caracteres para 14 dígitos no total, que seriam todos referentes a um CPF válido. Vamos ver no tutorial na prática como é que vai ficar? Bom pessoal, vamos lá. Eu já estou aqui com o meu VS Code aberto, tá? Já estou com o meu navegador aqui com a extensão do Live Server ativa. Se você não usa o Live Server, eu super recomendo que você instale ele no seu VS Code, tá? Ela é muito boa essa extensão porque ela permite que cada vez que a gente salve uma alteração, você já visualize em tempo real, tá? Ali no seu navegador. Então você não precisa salvar, abrir o navegador, dar um refresh, ele já vai atualizando para você em tempo real, tá bom? Instala aí que ela é muito boa. Bom, sem enrolação, vamos começar aqui. Eu já estou com o meu formulário aqui, com o meu documento HTML padrão, tá? Já coloquei aqui em português, já coloquei o título dele aqui como formatar CPF. E aqui dentro do meu body, vamos começar aqui colocando um formulário, tá? Esse formulário não precisa de uma action nem de um método nesse tutorial, porque eu não vou utilizar back-end, tá bom? Aqui agora eu vou colocar um input. Esse input vai ser do tipo texto mesmo, tá? Nós podemos colocar aqui do tipo texto. E eu vou colocar um parâmetro nele aqui, que esse parâmetro vai ser o max length. O que é o max length? Ele limita a quantidade de caracteres que eu posso digitar dentro desse campo. Então, como eu quero formatar ele para CPF, eu vou colocar 14 aqui, que já é a quantidade máxima que um CPF possui de dígitos, tá bom? Vou dar um salvar aqui, vamos ver, ó, ele já apareceu aqui pra gente, tá bom? Então eu vou colocar aqui agora uma classe, essa classe vai ser CPF, para a gente poder trabalhar lá no JavaScript, tá bom? E posso até colocar aqui um placeholder, insira o seu CPF. Posso salvar aqui, a gente já consegue até validar o próprio max length, colocando aqui, digitando aqui dentro dele, pode ver que ó, ele já chegou agora a 14 dígitos e mesmo que eu digite aqui ele não vai permitir que eu ultrapasse isso, tá bom? Então essa função do max length já está funcionando aqui pra gente. Então aqui com o nosso form, com o nosso input criado, nós já podemos ir direto lá para o JavaScript. Vocês podem estar criando um arquivo externo de JavaScript, tá? Não tem problema. Eu vou estar fazendo aqui no próprio documento mesmo para facilitar o tutorial para vocês. Então vou descer aqui um pouco para melhorar a visualização. Vamos abrir a tag script, tá? E dentro do JavaScript a primeira coisa que a gente faz é definir a variável campo CPF. O que é a variável campo CPF? É o próprio input aqui que a gente vai querer, não o valor de dentro dele, sim o input, tá? O próprio item aqui, o próprio componente do HTML. Então como que a gente pega ele? A gente pode dar um document.querySelector, tá? E a query que eu vou utilizar vai ser a classe CPF. Por que eu utilizei classe no lugar de ID? Porque se eu tiver mais campos de CPF no mesmo formulário, alguma coisa assim, o mesmo código já vai trabalhar para todos eles, tá bom? Então vamos lá. Tenho aqui agora document.querySelector.cpf, tá? Ele já pegou a nossa classe CPF e agora a gente vai começar a trabalhar em cima dela. Aqui embaixo a gente pode colocar aqui então campo CPF .addEventListener. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um evento a esse input que a gente colocou aqui, tá? O evento ele vai ser do tipo keyPress. O que é o keyPress? Quando a gente digitar alguma coisa, quando a gente pressionar uma tecla, ele vai acionar o evento. Então aqui a gente pode criar uma função utilizando a sintaxe de arrow function mesmo, tá? Se você quiser utilizar function normal, ainda funciona, tá bom? Não tem certo e errado nesse caso. Então aqui o evento, tá? Quando a gente pressionar a tecla, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro criar uma variável chamada tamanho campo, tá? Por que tamanho campo? Porque a gente nessa variável a gente vai atribuir o tamanho, tá? A quantidade de caracteres que está sendo digitada dentro desse input aqui para nós. Então tamanho campo vai receber campo CPF .value, tá? O valor do que está sendo digitado dentro do campo CPF .length, ou seja, o tamanho do valor, né, que está sendo digitado aqui dentro. Então nesse caso, por exemplo, se eu tiver aqui 3 dígitos apenas, ele vai atribuir aqui ó, o tamanho campo 3 dígitos, entendeu? Essa é a função dessa atribuição de variável que nós estamos fazendo aqui.
E agora, a primeira coisa aqui para validar, assim, para começar a formatar de fato esse campo, vai ser o seguinte: a gente vai colocar um if, tá? Se o tamanho do campo for igual a 3, então se a quantidade de caracteres que nós digitamos ali no campo for igual a 3, o que vai acontecer? A gente vai abrir aqui e vai dizer que o campo CPF.value, ou seja, o valor do que está sendo digitado ali dentro, o valor que está aqui dentro, né, vai ser igual, não, mais igual. O que é o mais igual? Ele não vai substituir o valor da variável, sim vai acrescentar ao final. Então ele vai ser mais igual a ponto, tá? Ao caractere ponto. Então a gente está falando aqui que quando tiver 3 caracteres, o próximo vai ser um ponto. Vamos ver se está funcionando isso aqui. Vamos salvar. Vamos lá no CPF agora e vamos digitar 1, 2, 3. Ele não adicionou sozinho, por quê? Porque ele só vai acionar um evento cada vez que a gente pressionar uma tecla. Então se eu digitar o próximo caractere aqui, bom, já era para ele ter adicionado o nosso ponto aqui. Vamos ver o que a gente errou. Já encontrei aqui, eu digitei a palavra length errado, tá? Então ele tem L-E-N-G-T-H. Vamos dar aqui um salvar. Vamos testar de novo agora. 1, 2, 3. Agora sim, pode ver que antes do quarto caractere aqui que eu digitei, ele já incluiu o ponto aqui pra gente, tá? Digitem a palavra certa, tá, gente? Senão não funciona. O JavaScript tem isso, tá? É incrível, mas tem esse detalhezinho. Então, vamos lá. Então, aqui a gente já atribuiu que toda vez que tiver 3 caracteres, o próximo tem que ser um ponto. Porém, o CPF ele tem mais um ponto, né? Então, se a gente digitar aqui, ó, ele não vai seguir. Como que a gente vai fazer isso? Agora, a gente pode adicionar aqui na frente. Opa, não tirou 3 não. Pode adicionar aqui esse pipe para representar ou. Então, tamanho campo for igual a 7. Então, se tiver 3 caracteres, ele vai adicionar um ponto. Se tiver 7, ele tem que adicionar mais um ponto. Essa é a função dele. Vamos ver agora. Então vamos lá. Porque 7 porque ele já está contando com os anteriores e o ponto, tá? O ponto também conta como caractere. Então vamos lá. 1, 2, 3. Beleza, já adicionou o ponto. Mais 3 aqui. Agora, teoricamente, tem que vir outro ponto pra gente. Vamos ver? Maravilha. Então ele já digitou aqui os 2 pontos para nós. E agora a gente precisa ali no final adicionar o que? Adicionar o traço, né? Antes dos 2 últimos dígitos. Então como que a gente faz isso? A gente pode vir aqui e colocar um else if, ou apenas um if também acho que funcionaria, tá? Mas vamos colocar aqui um else if. Tamanho campo for igual a 11 caracteres, tá? Quando for igual a 11 caracteres, a gente vai colocar aqui campo CPF ponto value, vai incrementar ali um traço. Vamos ver se agora está finalizado certinho. Teoricamente já é para o nosso CPF formatar no formato certo, tá? Já é para aparecer os caracteres tudo certo. Então vamos lá. 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto. Ó, maravilha. Então agora nós temos 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço, os últimos 2 dígitos. Esse é o formato do CPF. Se você tem o seu CPF aí, você pode testar e pode ver que vai bater aí certinho a quantidade de caracteres e a formatação tanto com os pontos quanto com os traços, tá bom? Bom, gente, se vocês gostaram desse tutorial, um tutorial prático, rápido, mas muito útil, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as novidades. Gente, tá vindo coisa muito legal aí para vocês, tá bom? Para todas as áreas da tecnologia, tá? Para a área de infraestrutura, para a área de programação, área de banco de dados, inteligência artificial, a gente tá preparando muita coisa nova, tá bom? Então ativa o sininho, se inscreve aí para não perder o que tem novidade, tá? E também deixa o like aqui nesse vídeo, nos outros vídeos que você assistir também, deixa o seu like que vai estar ajudando bastante aqui o nosso projeto, tá bom? Até a próxima, valeu e tchau, tchau!